Olá, boa tarde. Programa Gazeta Entrevista inicia mais uma edição. Neste 6 de agosto de 2021, mais um ano dessa data que é tão simbólica para o povo do Acre, né? Marca o que se convencionou chamar de Revolução Acreana, né? Claro, como toda data é uma espécie de violência, né? Ao que aconteceu de fato. Mas, então, como toda data, existem muitas polêmicas no entorno dela, né? A respeito dessa ideia de conceito de revolução, quem participou dessa revolução efetivamente, que mudanças estruturais aconteceram para que se possa chamar de revolução. Afinal de contas, o que mudou a partir desta data? Não do ponto de vista da historiografia oficial, né? Porque a historiografia oficial ela é muito generosa com o lado que vence sempre, mas para o povo, né? Será que, se as mudanças não ocorreram de uma forma tão, como nós dizemos aqui, tão com força para o povo, por que a gente chama de revolução? É algo que nós poderíamos conversar sobre esses assuntos, né, em outras oportunidades, para a gente repensar a história com outras. Já fizemos isso aqui várias vezes, mas nunca é demais. Vamos deixar esse compromisso para mais tarde, porque a história que nos ocupa a atenção e as energias é a política regional e a política nacional, sobretudo, não é? Nós vamos conversar agora, é extensa a agenda com ele, porque em função das polêmicas que estão em curso, vamos conversar com o deputado federal Léo de Brito, com quem eu divido a tela agora. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Gazeta Entrevista que estão nos assistindo nesse dia tão especial. Bom, deputado, eu quero começar a nossa conversa em função de um assunto que em todas os fóruns que se tenta falar a respeito de política, você foi um nome muito citado em função da votação que executou relacionada ao fundo eleitoral. Porque aquilo que a sua própria assessoria, você mesmo, divulga de uma maneira positiva, né? O único deputado a votar contra o fundo partidário da bancada federal do Acre, aquilo que num primeiro momento pode ser entendido como uma decisão corajosa, pode parecer incoerente ano que vem. Qual é a sua defesa? Primeiro é importante colocar de maneira muito clara que eu votei contra a LDO, que previa o aumento de quase 200% do fundo eleitoral por conta do absurdo desse aumento, né? No momento que nós estamos vivendo uma pandemia, no momento que as pessoas estão passando fome, no momento que as pessoas estão desempregadas. Mas quero dizer que sou a favor do fundo eleitoral. Por que eu sou a favor do fundo eleitoral? Porque o fundo eleitoral, ele permite com que a dona de casa, com que o professor, o indígena, o trabalhador rural que queira se candidatar, ele possa ter acesso a recursos públicos, porque campanhas eleitorais, elas têm, sim, custos. Então, é importante que isso fique claro. O fundo eleitoral ele é importante para o acesso das pessoas à democracia, mas eu votei de maneira muito clara contra esse aumento absurdo de 2 bilhões para 5,7 bilhões nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo no nosso país. Mas você vai utilizar os recursos o ano que vem? Deputado, me ouve, não? Olha, o fundo... Estou ouvindo, sim. Pois não, pode responder, deputado. O fundo eleitoral ele tá disponibilizado a todas as pessoas que forem ser candidatas, assim como esteve disponibilizado em 2018. E, obviamente, que todos os candidatos vão ter acesso ao fundo eleitoral. Então, é uma questão... É importante que o fundo eleitoral seja fiscalizado rigorosamente, porque nós tivemos, inclusive, casos de corrupção com a utilização de recursos do fundo eleitoral.
e, obviamente, que, como candidato também, irei utilizar o fundo eleitoral. Meu posicionamento em relação ao LDO foi exatamente a esse aumento absurdo que, nesse momento, não comporta para o nosso país. O fato de o aumento ser absurdo, e é de fato absurdo, isso aí ninguém nega, mas o votar contra e utilizar a verba o ano que vem não é uma contradição, não é uma incoerência? De forma alguma. Eu sou professor da universidade, eu não tenho esquemas na minha atuação partidária e na minha atuação parlamentar, eu não tenho grandes esquemas de corrupção com grandes empresários, não faço esquema com as minhas emendas parlamentares. Não tenho condição pessoal, com o que eu tenho de recursos e os meus bens estão à disposição de quem quiser acessar o site nas eleições anteriores, não tenho condição de sozinho bancar minha campanha eleitoral para deputado federal, assim como outros também. Então, é importante que não só eu, mas outros candidatos, inclusive, que têm até menos posses, tenham acesso a recursos públicos, porque senão nós vamos transformar as eleições no país em eleição em que só os ricaços e aqueles que têm grandes esquemas de corrupção, de financiamento, vão, de fato, competir e ganhar eleições. Então, é justo que tenha um fundo eleitoral, porque a democracia ela tem seus custos. Deputado, para finalizar esse assunto, a gente falando a respeito de fundo eleitoral, de formatos de campanha, né, o financiamento público de campanha, comparando ao modelo anterior, que permitiu o escândalo da Lava Jato, não pode deixar de falar, por conta de, inclusive, correr o risco de ser omisso, em relação à questão do PT, do Partido dos Trabalhadores, o seu partido, que esteve no centro desse escândalo da Lava Jato. Para o senhor, que é um jovem parlamentar, como é estar aí de uma maneira tão vulnerável, carregando a sigla do partido no parlamento? Isso ainda pesa muito? Deputado, me ouve, não? Estou ouvindo. Olha, tá. Eu acho que essa questão é importante. O partido, as pessoas que erraram, estão respondendo na justiça. Né? Que eventualmente tenham errado, estão respondendo na justiça. Vários, inclusive, foram absolvidos nesses processos da Lava Jato, em outros processos. Agora, assim, você não pode achar que uma instituição, assim como nós temos problema nas famílias, nós temos problema nas próprias igrejas, a própria Igreja Católica, eu que sou católico, cometeu tantos erros ao longo dos tempos, você querer acabar com as instituições por conta de erros que são cometidos por determinadas pessoas. Eu tenho mais de 15 anos de vida pública, sempre combati a corrupção, nunca respondi sequer, já fui secretário de Estado, já fui presidente de partido, já estou no 2º mandato de deputado federal, nunca respondi sequer, sou servidor público federal, professor da universidade, nunca respondi sequer um processo administrativo. Agora, entendo que a ideologia do Partido dos Trabalhadores, de defender as pessoas que mais precisam, de defender os trabalhadores, de lutar pela inserção soberana no país, de compreender que o país precisa se desenvolver, mas precisa incluir as pessoas, como aconteceu nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, que precisa priorizar a educação, a luta que nós estamos fazendo contra o sucateamento da educação, é o partido que, para mim, contempla a forma como eu penso o mundo e como eu penso a política. Por isso, eu continuo fazendo o trabalho de combater a corrupção, como tenho feito, inclusive na minha atuação parlamentar, lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Creio que não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, nós sabemos que o PT foi injustiçado porque parece que foi o PT que inventou a corrupção e parece que só o PT estava envolvido em algum tipo de escândalo de corrupção. Né? E nós estamos vendo aí o partido que, inclusive, hoje está na Casa Civil, Partido Progressista, que é o mesmo partido do governador Gladys Cameli, foi o partido que teve mais envolvidos, por exemplo, em escândalos como o escândalo da Lava Jato. Essa sua afirmação é fundamentada num relatório, né, só para lembrar, do Procurador-Geral da República à época, Rodrigo Janot,
que constatou isso, né? Teve uma lista de partidos, de parlamentares envolvidos na Lava Jato e o Progressistas foi o que teve o maior número de parlamentares envolvidos. Bom, vamos adiantar aqui na agenda da nossa discussão. Reforma administrativa. O deputado, como é que está a situação, se pudesse fazer um panorama breve e geral para que a gente possa ter uma dimensão de como é que está esse ponto da agenda lá no parlamento? Olha, a reforma administrativa, PEC 32, já passou na Comissão de Constituição e Justiça e foi instalada uma comissão especial para debater o tema. Comissão da qual, inclusive, eu sou membro titular. E nós estamos realizando uma série de audiências públicas. Vamos realizar agora no dia 13 uma audiência pública aqui no estado do Acre, com os parlamentares do Acre, para a gente ouvir os servidores públicos, ouvir a população sobre o tema, que é um tema importante. Primeiro, eu acho que é um equívoco. O governo federal está mandando uma reforma dos servidores públicos no momento exatamente, é uma contradição, no momento exatamente em que os servidores públicos foram aqueles que atuaram tão firmemente nessa pandemia. Nós vimos aí a atuação dos profissionais de saúde, os enfermeiros, fisioterapeutas, médicos que atuaram contra a Covid-19, muita gente que morreu por conta disso, os educadores que têm se esforçado tanto para educar os alunos, mesmo às vezes sem acesso à internet. A gente aprovou um projeto de acesso à internet pelos alunos e professores, o presidente vetou e agora mandou uma medida provisória para não executar essa lei, porque a gente derrubou o veto, né? Nós temos os profissionais da assistência social, da segurança pública, tanta gente que atuou. E o presidente, em plena pandemia, sem fazer nenhum estudo, nós cobramos do ministro Paulo Guedes nenhum estudo em relação aos impactos dessa reforma administrativa, manda essa reforma administrativa, que no nosso modo de entender é um massacre aos servidores públicos e à própria população que precisa de serviços públicos de qualidade, na medida em que vai privilegiar não o concurso público, não o servidor público e as carreiras, mas vai privilegiar a contratação de empresas e a contratação sem serviço público, de pessoas que são apadrinhadas políticas. Isso é um verdadeiro retrocesso. Fazer a redução de salário com redução de jornada é outro retrocesso. Nós vimos aí a estabilidade, o quanto que a estabilidade é importante, inclusive no combate à corrupção. Nós vimos o caso do delegado Saraiva, que denunciou aquela situação lá da quadrilha que se instalou no Ministério do Meio Ambiente, do ministro Salles. Imagina se ele não tivesse estabilidade, jamais ele teria denunciado, porque ele ia para a rua no outro dia por denunciar a corrupção. O caso do irmão do deputado Luiz Ricardo Miranda, que denunciou esse escândalo das propinas de vacina no governo do Bolsonaro, em plena pandemia. Se ele não tivesse estabilidade, ele não teria denunciado, porque ele ia ser perseguido. Então, nós não podemos em plena pandemia, aprovar essas medidas, que inclusive atingem os atuais servidores, na medida em que você vai ter regimes previdenciários que vão gerar descompensação no regime dos atuais servidores, podendo não ser pagos quando se aposentarem. Essa é uma informação importante, porque tem muita informação circulando, com o enfoque que é o seguinte: as mudanças que vão operar agora, elas vão atingir servidores no futuro, agora não. E isso não procede, né? Isso é importante ficar bem claro. Agora também, viu, deputado, eu sei que o senhor... Tem as questões diretas. Exato. Agora, ainda tem as questões diretas. Se você cria um novo formato de servidores públicos, com outras regras, você vai prejudicar o ambiente de trabalho, porque você vai ter servidores de primeira categoria e servidores de segunda categoria. Isso vai prejudicar sensivelmente o ambiente de trabalho. Então, a desvalorização das carreiras em si, ela vai prejudicar tanto os atuais servidores quanto os servidores que foram contratados, e vai prejudicar principalmente você que está aí nos assistindo, que precisa do bom serviço de segurança pública, do bom serviço de saúde, de assistência social, de educação, precisa ser bem atendido. O que nós precisamos hoje é valorizar o servidor público e o serviço público, modernizar.
bons gestores conseguem modernizar Correto. o serviço Deputado. público de modo que os servidores públicos possam atuar efetivamente. Deputado, E os servidores, inclusive atuais, podem ser punidos. Podem ser punidos. O atual sistema permite a punição. Nós vamos fazer um intervalo. Nós vamos fazer um intervalo agora, Léo. Eu só queria lembrar o seguinte, que você é um deputado de oposição, é claro que a sua concepção a respeito das reformas apresentadas não poderiam ter outro olhar. Agora eu só vou lembrar que nesse aspecto, o presidente Jair Bolsonaro está cumprindo o que prometeu, né? Porque ele, acompanhado do ministro Paulo Guedes, ele falou isso. Ele falou na campanha que iria fazer reforma administrativa. Ele falou que iria rever toda essa questão relacionada ao funcionalismo público. E naquela reunião dos ministros famosa, né? A reunião da boiada, o ministro Paulo Guedes fez uma das falas mais contundentes e demonstrou ali o que ele pensa a respeito do servidor público. Só para lembrar, então assim, o presidente Jair Bolsonaro está mantendo a coerência com aquilo que ele disse que iria fazer. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e vamos voltar com o deputado Léo de Brito, e eu vou querer colocar um ponto de pauta aqui relacionado ao voto impresso. Ontem teve uma derrota no parlamento, mas eu desconfio, viu, deputado, que se for para o plenário, eu acho que essa matéria vai ter uma reviravolta aí. É só uma desconfiança de quem está de longe. Nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com o deputado Léo de Brito.